CPI dos ônibus foi um grande desafio. Como o Sidney falou, eu ganhei a eleição em 2012 muito jovem, ganhei com 21 anos, tomei posse com 22. Em junho de 2013, com 6 meses de mandato, eclode no Brasil aquele movimento pela redução do valor da tarifa de ônibus. Naquele momento, eu enxerguei uma oportunidade da gente rediscutir a política de transporte em Niterói. Eu, enquanto cidadão, no meu senso comum, sempre fui muito crítico das empresas de ônibus da cidade. Enquanto vereador, nos meus 6 primeiros meses de mandato, tentei muito discutir essas questões e, pasme, eu não consegui ter acesso, Irma, ao contrato de concessão das empresas de ônibus. Então, eclodiu aquele movimento popular forte. Eu falei, opa, vamos abrir a CPI dos ônibus em Niterói. Propus a CPI dos ônibus, né? Em Niterói tem um dispositivo regimental no nosso regimento interno, que quem propõe uma comissão parlamentar de inquérito é naturalmente o presidente, portanto eu virei presidente. Na época, houve uma série de manobras para tentar impedir a CPI por parte da própria base do governo, mas a gente conseguiu e fez a CPI. E eu costumo dizer que a CPI dos transportes de Niterói abriu a caixa preta dos transportes. Precisa ter muita coragem para discutir esse assunto. É um assunto complexo, é um assunto que muitas vezes envolve diversos interesses que não são republicanos. E a gente fez isso. A CPI rendeu frutos. Tem ação correndo na justiça pedindo a redução da tarifa, tem ação proposta pelo MP com base no nosso relatório de CPI pedindo a nulidade do contrato, da licitação e do contrato de concessão que nós mostramos que foi feito de maneira fraudulenta. Então, a gente trabalhou muito na CPI dos transportes, foi um desafio muito grande e eu garanto a você, niteroense, que eu estou preparado para, de maneira técnica, discutir a questão dos transportes. A cidade precisa ter um plano de mobilidade moderno, um plano de mobilidade que integre todos os modais, que seja feito com critérios técnicos. A atual gestão, infelizmente, descumpriu o primeiro prazo de edição do plano de mobilidade, abril de 2018. Eu, como relator do plano diretor, coloquei a obrigatoriedade do plano de mobilidade, que é fundamental. E eu tenho certeza que durante a live a gente vai ter a oportunidade de discutir infraestrutura, discutir transporte. Sobre a CPI da Ampla, Irma, na verdade, a CPI da Ampla foi proposta em 2016, eu não era o presidente, mas o conjunto dos vereadores entendeu que eu deveria ser o relator, até pela experiência na CPI dos ônibus, e nós fizemos um trabalho que tinha algumas limitações, porque a concessão de energia é uma concessão federal, portanto, diferentemente dos transportes, que é uma concessão municipal, onde a nossa capacidade de atuação é mais sólida, a gente não tinha tanta capacidade de atuação. Mas a gente garantiu da concessionária, hoje chamada Enel, alguns investimentos importantes na cidade que estão sendo feitos. A ampliação da subestação do Largo da Batalha, a criação da subestação de Maria Paula. A gente conseguiu esses investimentos, conseguiu também colocar no relatório final uma nova forma, e aí a gente tem cobrado muito a concessionária disso, porque as podas de árvores ainda são muito danosas, isso é algo que me preocupa, mas a gente discutiu a questão do cabeamento, enfim. Eu acho que houve, sim, avanços um pouco limitados por não ser uma concessão municipal, mas a experiência parlamentar de presidir uma CPI e de relatar uma CPI foi muito grande. Aliás, na história recente da cidade, eu sou o único vereador de oposição que presidiu e relatou CPI.